Cristiana Ribeiro falando. E nessa manhã de domingo, dia 28/11 de 2021, às 11h43 da manhã, eu quero bater um papo contigo e falar a respeito de batalha espiritual. Você sabe o que é uma batalha espiritual? Você conhece, já ouviu falar? Se você ainda não ouviu falar ou não conhece, você vai entender um pouquinho, porque é um assunto muito extenso, muito profundo, de muitos mistérios, em que a palavra de Deus é a única que pode nos esclarecer. Mas eu quero falar para você, a princípio, né, que nós, evangélicos principalmente, vivemos em uma bolha e achamos que a batalha espiritual é quem vive de expulsar demônios, né? É quem vive ali de quebrar maldições, através do poder da palavra, do nome de Jesus. Não deixa também de fazer parte dessa temática de batalha espiritual. Mas a batalha espiritual, pessoal, é muito mais além, é muito mais profunda, muito mais misteriosa do que apenas expulsar demônios ou quebrar maldições hereditárias, tá certo? Então, eu posso trazer nesta manhã para vocês uma palavra, porque Daniel, no livro de Daniel, é onde mais eu encontro, né, sobre o que eu quero falar nesta manhã, que é a batalha espiritual dentro da política do país em que você está, tá bom? Dentro do país que você é inserido. Então, eu quero falar um pouco de Daniel, tá? Batalha espiritual dentro da política. Existe batalha espiritual dentro da política? Bem, nós vamos descobrir. Porque essa batalha começou lá no Éden, gente. Aliás, antes do Éden, quando Satanás, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser igual a Deus. Dali começou, né, essa batalha espiritual que vem se estendendo até os dias de hoje e terá o seu fim ali prescrito em Apocalipse. Pois bem, lá no livro de Daniel, no capítulo 6, diz: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, olha isso aqui, dos quais Daniel era um. Daniel foi um dos presidentes que Dário escolheu, pessoal, aos quais estes príncipes dessem conta para o rei, para que ele não sofresse dano. Ou seja, ele era o rei, mas ele ali constituiu 3 presidentes para tomar conta ali da sua nação. E dentre estes, né, Daniel era um. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha só, o rei Dário percebeu que sobre Daniel existia um espírito excelente, ou seja, provavelmente esse espírito excelente era de sinceridade, era de honestidade, era de bondade, era de misericórdia, não é isso? Era de um homem temente que respeitava o rei Dário, seus limites estabelecidos. Então o rei percebeu isso, que através de Daniel, né, ele estava tendo prosperidade no seu reino. Então ele já estava cogitando colocar Daniel, olha só. Ele estava cogitando colocar Daniel acima de tudo, né? Acima de todos os outros que foram constituídos juntamente com ele. Aí no 4 vai dizer: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar. Olha, já se começa aí uma batalha espiritual, tá? Já se começa aí uma batalha. Satanás, por certo, já incitando esses homens a procurar, dentro da lei de Daniel, algo que pudesse acusá-lo, né? Algo que pudesse envergonhá-lo, algo que pudesse manchar o seu caráter, a sua dignidade. Mas não acharam culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele erro nem culpa. Ou seja, Daniel era um homem fiel. Satanás não estava encontrando uma brecha. Satanás, através desses inimigos de Daniel, não achava brecha contra ele. Ele era um homem de oração, era um homem fiel a Deus.
Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só. Então eles foram procurar agora, dentro da lei do seu Deus, algo que pudesse incriminar a Daniel. Então vamos lá. No 6, então diz: então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei. Disseram-lhes assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes, do reino, os capitães e príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Olha só o que eles planejaram. Eles foram lá promulgar um edito, ou seja, uma lei, um decreto. Quem foram eles? Os príncipes. Hoje em dia a gente pode dizer que quem são eles? Os deputados federais, Os governadores. Quem são esses, Que estão ali, que podem decretar uma lei, que pode sancionar uma lei, ou que pode criar um projeto de lei. Os deputados federais, E os governadores podem assim também estar fazendo decreto. Nesse caso, vamos aqui compará-los aos deputados federais que poderiam ali criar uma lei. Porém, aqui se trata de um decreto. Mas aí eles foram lá falar com o rei. Olha só como Satanás usou a lei dos homens. Porque Satanás, ele sabe que existe um princípio. Ele não pode quebrar esse princípio. Ele não pode agir, Ele não pode agir no mundo da forma dele, espiritual. Existe um equilíbrio. Então, o que é que Satanás faz? Satanás, ele pode simplesmente usar a própria lei do homem para assim estar agindo contra o homem. Ele sabe que existem esses princípios. Por exemplo, para que ele pudesse, ter legalidade na terra, no mundo, o que foi que ele fez? Ele tinha que entrar através do pecado, da legalidade. E foi o que ele fez. Ele, ali conversando com Eva, lá no Éden, incitou a Eva a comer do fruto proibido que Deus havia dito para não comer. De todas a árvore, de todos os frutos, todas as árvores, você pode comer, Eva, Adão, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque senão vocês vão morrer. Então ele ali foi tentando Eva, para que Eva pudesse então dar a brecha que ele esperava. E ele conseguiu através da desobediência. Então ele conseguiu a legalidade para agir no mundo. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. E é o que ele tem feito durante todo esse tempo, Então como Deus pôde também entrar na esfera humana para poder desfazer essa obra de Satanás? Através do seu Filho Jesus Cristo. Mas não através da desobediência, do pecado como Satanás, que é mau, mas através do natural. Ou seja, ele veio pela porta, ele veio pela forma correta, porque nosso Deus, ele é correto, nosso Deus, ele é verdadeiro, nosso Deus, ele é poderoso. Então, como Deus também veio a adentrar no mundo, apesar do mundo ter sido feito por ele, mas Deus, ele é muito ético, sabe? Deus, ele é muito justo. Ele jamais usaria de engano, jamais ele iria trapacear, jamais. Nosso Deus, ele é santo. Entenda isso de uma vez, porque muitas das vezes a gente questiona as coisas e quer que Deus faça coisas absurdas por nós. Quer ver um exemplo claro? A gente às vezes faz uma prova de algum concurso ou de uma vaga de trabalho e a gente quer que Deus nos favoreça. Não é verdade? Pensa aí comigo. A gente quer que Deus nos favoreça. Deus, eu sou tua filha. Eu sou tua serva, Senhor. Deixa que essa vaga seja para mim. Mas Deus, ele é tão justo que quem vai adquirir aquela vaga é quem estudou. É quem foi bem naquela prova, naquela avaliação. Esse é o nosso Deus. Então não peça a ele coisas que não
não tem como ele fazer, porque vai ferir a sua santidade, a sua justiça. Ele não faz. Tá entendendo? Ele só faz aquilo que está dentro da norma, da ética, da justiça, da equidade. Esse é o teu Deus. Então entenda ele de uma vez. Entenda ele de uma vez. Eu me lembro que uma vez eu participei de um sorteio, né? Foi até de uma marca de um produto de cosmético. E eu queria muito aquele som, tava sorteando um som. E eu falei, Deus, eu sou tua serva, Senhor. Deus, eu sou tua serva, Senhor. Tinha um som, tinha mais de 30 brindes. E eu, Deus, eu sou tua serva. E eu estava cobrando aquilo de Deus. Deus, eu sou tua serva. Faz com que ela agora sorteie o meu número. Gente, pasme, não foi sorteado. Dentre os 30 brindes, eu não ganhei nenhum. Porque Deus jamais vai fazer isso. Vai fazer com que o meu número saia ali só porque eu estou pedindo. Deus não usa com injustiça. Não tem jeito. Não peça a Ele coisas que não está dentro do padrão de santidade. Ele é a essência da santidade. Então, como foi que ele veio? Através de Maria, é isso? Maria deu a luz ali. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio, a palavra veio, a salvação veio, o nosso Deus Pai veio através do seu Filho Jesus Cristo e entrou de forma certa no mundo, da forma natural. Esse é o nosso Deus. Então vamos lá, vamos voltar aqui ao assunto. Então o que acontece, pessoal? Eles ali viram que não encontraram nada contra, né, Daniel. Então, vamos procurar na lei do seu Deus. E ali criaram um decreto, né? Um edito real, um decreto, para que em 30 dias não se pedisse nada a nenhum outro Deus além do rei. Ora, o rei ali naquele momento, acredito que ele nem pensou em Daniel. E ali ele selou, né? Ele sancionou aquele decreto, aquele edito real. Bom, agora era só esperar. Arapuca estava armada, Daniel era um homem de Deus, era um homem que orava ao Senhor. Então, eles armaram tudo e agora é só esperar Daniel. É assim que os nossos inimigos fazem. E é assim que eles estão tentando fazer. Olha só, por que eu digo que é batalha espiritual dentro da política? É o que eles estão tentando fazer. Eles estão tentando nos pegar dentro da própria lei. Por quê? Como assim? As leis, os projetos de leis que eles estão criando vão de encontro com a palavra de Deus. Quase todos, aqueles que são esquerdistas, né, os políticos esquerdistas, aqueles que são ateus, aqueles que não respeitam a palavra de Deus, que nem acreditam, né, na verdade, na Bíblia Sagrada. Então, o que eles estão fazendo? Estão criando projetos de leis que vai de encontro com a palavra de Deus para te confrontar, para que quando você assim desobedeça, entre aspas, aquele decreto, eles assim possam prender você, processar você. A mesma coisa que aconteceu com Daniel está acontecendo nesses últimos dias. Por isso é preciso prestar bastante atenção, queridos, em quem nós estamos colocando, né, para governar o nosso país. Por isso que eu venho batendo nessa tecla, porque talvez eu era como você, não sei se você era assim ou se você é assim, mas eu era assim. Eu não gostava de política, eu não me interessava por política, até que Deus abriu os meus olhos para me fazer entender que Satanás e os seus demônios, eles agem dentro da política. A batalha espiritual não está resumida em uma bolha dentro de um templo, só em expulsação de demônios, quebra de maldições. Não! Ela vai além dessa bolha. Poque essa bolha de uma vez e entenda que Satanás, ele age no mundo inteiro. Olha só o que ele disse para Deus quando Deus perguntou: de onde tu vem, Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele está pelo mundo e ele vai fazer de tudo para deter você. Ele vai fazer de tudo para te prejudicar. Ele vai fazer de tudo para te prender, para te calar. E ele está fazendo isso através dos seus cavalos, como diz, né, a linguagem mais certa. Ele faz isso através dessas pessoas. Muitas das vezes as pessoas nem têm ciência, né? nem pensam por que estão fazendo.
são inspiradas pelo Satanás. Assim como a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Assim como muitos profetas foram inspirados a profetizar pelo Espírito Santo. Assim como a pregação, a mensagem hoje, os louvores, muitos são inspirados pelo Espírito Santo. Satanás também inspiram as pessoas que são devotas a eles. As pessoas que negam a Jesus, que negam a sua palavra, que desprezam a palavra de Deus. São essas pessoas que Satanás tem usado nesse mundo e você precisa entender e parar de negociar o seu voto, porque você está sendo conivente com eles. Você está sendo um cooperador. Você está sendo um patrocinador das obras de Satanás na terra. A verdade é essa. Você está sendo um grande colaborador. Muita gente não colabora com a obra de Deus, né? Não oferta a obra missionária, não quer dar um dízimo, não quer dar uma oferta, mas é um grande colaborador das obras de Satanás no mundo. Quando você coloca esses parlamentares para legislar no nosso país, quando você coloca esses governadores que não respeitam o teu Deus, a lei do teu Deus, sabe? Que querem mesmo calar você, calar os princípios da família, os bons costumes, a ética, a moral. É isso que eles querem. Então, o que aconteceu ali é o que acontece hoje. Estão criando leis para poder pegar você, sabe? Como num arapuca. Para quando você fazer aquilo ou falar aquilo que eles lá já decretaram, já aprovaram primeiramente, né? Depois foi levado ao Senado, foi levado ali, foi tudo sancionado. Aquela lei já foi decretada. O que acontece? Agora se não for, né? Se não for vetada pelo presidente, mas infelizmente hoje o presidente pode vetar. Você viu como é importante você ter um presidente que honra a Deus, que honra a família, que respeita a igreja, porque ele é o único que ainda pode vetar algumas leis. Porém, ao vetar, ela volta, né, para o Senado e às vezes ali é aprovada. Não tem jeito. Então, qual é o jeito, Cristiana? O jeito é você prestar atenção em quem você coloca lá dentro. O jeito é você parar de vender seu voto, de negociar o seu voto. O jeito é você ter caráter cristão, caráter de homem e de mulher de Deus, tomar vergonha na cara e parar de promover essas pessoas, porque eles são mentirosos. Eles dizem que são os teus representantes. Eles dizem que estão ali simplesmente para falar o que o povo quer, é a voz do povo. Mentirosos. Porque quando eles estão lá, eles não estão nem aí para o que você pensa, para o que eu penso, para o que nós estamos pedindo. E nós estamos pedindo o tempo todo para a nossa nação paz. Nós estamos pedindo para a nossa nação justiça, segurança. Nós estamos pedindo o tempo todo educação. E o que eles estão fazendo? Brigando entre si. Preste atenção na política. Ei, preste atenção. Só estão brigando o tempo todo. É umas CPIs absurdas. Para quê? Para não apurar nada. Estão gastando dinheiro público. Estão gastando dinheiro, o seu dinheiro. Enquanto isso, as filas, né, no INS do SUS, como é que está? Como é que está a fila do SUS? Que hoje não consegue um exame, gente. O pessoal faz campanha Outubro Rosa. Pra quê? Me responda. Pra quê? Se não se consegue fazer um preventivo. Pra que Novembro Azul se não se consegue facilmente fazer um preventivo? Hipocrisia. Esses políticos, a grande maioria, eu não generalizo, tá? Mas a grande maioria vivem de propaganda, apenas propaganda. Você olha para os outdoors, estão cheios, lotados. Olha para a TV, está cheio, lotado de propagandas, mas eles não trabalham. Se eles pegassem o dinheiro dessas propagandas para implantarem no estado, no seu município, a gente estava bem melhor. Então, olha só, o que aconteceu com Daniel é o mesmo que acontece hoje. Presta atenção. É o mesmo que acontece hoje. Como nós vamos ter um país sem corrupção se a gente coloca ladrão lá dentro? Porque ele nos favoreceu de alguma forma? Porque deu um emprego a algum parente?
É isso que acontece, eles prendem você, ó, eles lhe algemam, às vezes com um emprego na família. E aquele familiar vai lá e passa o boca-pio, como fala, em todo mundo, ó, meu candidato é esse, tem que votar nesse, senão eu perco meu emprego. É isso que acontece. Aí eles vão para os lugares mais carentes que existem e ali eles prendem o povo com a cesta básica, com um frango, como eu vi aqui, meu Deus do céu, gente doando frango. São absurdo. Eles têm que fazer. Presta atenção. Por obrigação. Eles são representantes do povo, eles são colocados lá dentro para poder dar assistência ao povo. E não comprar o voto do povo com isso. Porque passa-se 3 anos, mais ou menos, eles não dão assistência nenhuma. Aí quando vem o ano eleitoral, aí eles correm, tá? E você, como bobo, cai o tempo todo nessa mesma armadilha. Deus mostra toda eleição é a mesma coisa. Os candidatos que aí estão, né, os que foram eleitos, presta bem atenção, é o mesmo cenário, é um rodízio, só fica trocando, mas eles são os mesmos. O que está acontecendo com a política do nosso país? A mesma coisa que aconteceu com Daniel. Eles agora estão simplesmente buscando o tempo todo projetos de lei para calar você, Daniel. Projeto de lei para prender você, Daniel. Projeto de lei que vai de encontro com a palavra de Deus para confrontar você. Você está entendendo? Então, tudo que está acontecendo no nosso país é isso. Preste atenção. A linguagem neutra, a ideologia de gênero, olha, a legalização do aborto, a liberação das drogas, é tudo o que eles querem, né? O Estatuto da Família de 2000, do século 21, onde pai pode casar com filho, filho pode casar com mãe, assim sucessivamente. Ou seja, ele vai adotar uma criança, vai deixar ali a certa idade, depois vai casar com aquela criança. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo e muitos de nós somos colaboradores dessas leis porque colocamos esses parlamentares lá dentro. Nós colocamos essas pessoas que não respeitam a Deus, que desprezam a palavra de Deus, que se dizem ateus, como eu, como evangélica, como cristã, vou votar em alguém que não acredita na palavra de Deus, que não respeita o meu Senhor de forma nenhuma. Então eles fizeram isso com Daniel. Batalha espiritual, Satanás entrou, falou, eu já sei como é que eu vou pegar esse Daniel, não consigo pegar ele na lei dos homens, ou seja, vou pegar ele na lei do seu próprio Deus, vou pegar algo de lá de dentro, que eu sei que ele não vai conseguir ficar sem fazer, é o que? Orar. Ele não vai conseguir ficar sem orar, ele não vai conseguir ficar sem fazer petição ao seu Deus, porque eu sei que ele ora pela manhã, pela tarde, pela noite, eu sei que ele ora, então eu vou pegar ele ali. É a mesma coisa, você não vai mais poder falar nada a respeito de muitos pecados que a Bíblia mostra. É isso que eles querem fazer. Pegar a gente nessa situação. A gente não vai mais poder falar sobre o pecado. Porque se você falar sobre o pecado, você agora vai ser condenado. Você vai ser processado. Tá certo? Por quê? Porque existe agora uma lei que você não pode mais falar sobre tal classe. Existe uma lei agora que você agora tem que falar a linguagem neutra, né? Eles querem isso, legalizar todas essas coisas. Preste atenção. E não vai ser difícil. Por quê? Porque quem está lá dentro estão todos comungados. São aliançados. É por isso que é uma luta. Você entende? Por que eles brigam entre si? Porque eles sabem, né, que os ministros do STF ali, quando eles são parciais, gente, eles vão sempre aprovar, eles vão sempre ir por aquela lei que está tudo, ó, são todos coligados, entendeu? É por isso que nós temos que lutar. Ministro não pode ser parcial de jeito nenhum, ele tem que ir de acordo à lei, à Constituição Federal. É isso que ele tem que fazer. Mas infelizmente o que é que nós estamos vendo aí? Preste atenção, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo alguns ministros, né, ferindo a Constituição, pisando na Constituição, rasgando a Constituição, fazendo aquilo que é inconstitucional. É isso que eles estão fazendo. E nada acontece com eles, né? Não são impeachmentados. Por que não são? Por que não são? Né? Fica a pergunta, por que não são? Não é apenas um que já chegou ali no Senado, né?
para que algum ministro, um, dois, não sei, sejam impeachmentados. Só que fica engavetado. Por que fica engavetado? Pare um pouco para pensar. Pare um pouco para pensar. Eles estão unidos. Olha aqueles outros presidentes. Eles estavam unidos. Todos contra Daniel. Todos contra Daniel. Então é difícil para Daniel. Só uma intervenção divina. Quando todos os políticos se unem contra um só. Só uma intervenção divina. Dá para você entender o que é que eu desenho? Só uma intervenção divina para poder agir no nosso país, porque estão todos unidos contra um político. Então eu não preciso mais falar nada. É a velha política, gente. Isso não muda. Só quem pode mudar é você através do seu voto. Lá em cima não muda, não adianta. A gente viu aí o quê? Um condenado. Todo o julgamento dele foi jogado na lata do lixo. O homem foi condenado, foi preso. Jogaram na lata do lixo as suas condenações, porque julgaram que o juiz, né, foi parcial. Olha só o que eles fazem. E quem pode fazer alguma coisa? Eu e você? Infelizmente só podemos fazer através do voto. Só através do voto. Então se você começar a partir de agora a votar certo, talvez você não vai contemplar essa mudança no nosso país, porque nós temos que morrer, ninguém vai ficar para semente, mas talvez os teus filhos, né, os teus netos, os teus bisnetos, eles poderão respirar um ar puro na política, porque vai haver mudança. Se você mudar, vai haver mudança. Por favor. Muitas pessoas me criticam, sabe? Dizem, você não vai mudar nada. Se você entrar na política, você talvez vai ser igual a eles. Eu digo, não. Porque quem é, irmãos? Quem é, meus amigos? Corrupto já nasce. Já tem aquilo dentro de si. Precisa apenas de uma oportunidade para aflorar. A língua até pegou. Só uma oportunidade para florescer o que já tem dentro de si. Já tem a semente lá dentro, só falta só mais um pouquinho para germinar e mostrar quem é. É isso. Então, eu sou esse beija-flor que está vendo uma floresta pegando fogo e fica pingando uma gotinha de água, Aí você pode falar, mas vai adiantar o quê? A floresta está toda pegando fogo. Realmente, eu sozinha não vou adiantar nada. Mas se cada beija-flor desse Brasil começar a gotejar água sobre essa floresta em chamas, eu acredito que um dia nosso país vai melhorar. Eu sei que muitos beija-flor vão morrer queimados, mas alguns vão continuar. E se a gente continuar, igreja, se a gente continuar, povo brasileiro, a gente consegue. A gente consegue. Então, o que foi que eles fizeram, pessoal? Voltando a palavra aqui, eles conseguiram facilmente, porque é fácil. Quando está todo mundo no mesmo hall, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo é da mesma classe, todo mundo tá igual ali, eles conseguem facilmente aprovar tudo que eles querem. Presta atenção nisso aqui. Então, quando foi aprovado, só ficaram aguardando. Daniel dobrou o joelho para orar, pegamos o Daniel. Aí o que acontece? Levaram Daniel, o rei até ficou triste com aquilo, mas não podia fazer nada, porque lei é lei. É isso que eu quero que você entenda. Lei é lei, estamos vivendo em uma batalha espiritual e eu quero que você entenda, a batalha espiritual acontece dentro da política também. Eles queriam pegar Daniel de todo jeito, a todo custo, eles queriam acabar com Daniel, eles queriam calar Daniel. A oração de Daniel pela nação, pelo povo, por Jerusalém, estava incomodando o inferno. Você incomoda com a tua ética, com a tua coerência, com a tua honestidade. Eles não gostam de pessoas honestas, eles gostam de pessoas que possam dividir, sabe? Os despojos. Eles não gostam de pessoas honestas, pessoas que não comungam com corrupção. É incrível isso, mas é verdade. Então entenda de uma vez, o honesto sempre vai sofrer no rol de corruptos. É claro, isso é em todo lugar. É em todo lugar uma lei que rege em todas as áreas. Não preciso falar em todos os estabelecimentos, né? É no trabalho, é na escola, em departamentos aí que nós sabemos disso.
as classes que nós sabemos disso, que quando entra ali um honesto, um que não comunga com aquelas corrupções, com os roubos, com os crimes, claro que ele vai ser facilmente, detido. Porque aqueles lobos, eles não gostam de ovelhas. Então entendam isso de uma vez por todas e procure mudar. Procure mudar o seu caráter. Procure mudar a sua ética. Procure ser um cristão de verdade e andar conforme a palavra de Deus. Não adianta eu dizer que eu sou cristã se eu comungo com pessoas que odeiam os cristãos. Não adianta eu dizer que sou evangélica se eu comungo, eu apoio pessoas que são contra o evangelho de Cristo. Isso não existe, está errado, é um paradoxo, é uma hipocrisia. Você tem que abrir os seus olhos para entender que nós estamos no mundo, tá bom? Nós estamos no mundo para mostrar a verdade de Cristo às pessoas. E eles estão tentando nos calar, nos parar, para que isso não seja possível. E como vão fazer isso? Através da lei. É só através da lei que eles podem nos calar de uma vez por todas. Ou então, que haja perseguição. Aqueles que falarem vão para a prisão. Simples assim. Então, minha gente, Daniel foi lançado na cova dos leões. Aí quando foi pela manhã, diz a palavra que o rei não dormiu, o rei Dário não dormiu. Mas pela manhã ele foi lá perguntar a Daniel, e aí, você está vivo, Daniel? E quando foi pela manhã, Daniel disse, eu estou vivo, porque Deus viu que havia inocência em mim. Se não houvesse inocência em Daniel, aí eu te pergunto, queridos, se Daniel fosse cúmplice, se Daniel compartilhasse com os roubos, com a corrupção, se Daniel fosse um mentiroso, quanta gente mentirosa dentro da política, quanta gente que está comungando com a corrupção, estão calados, estão vendo aí vários ditadores da nação, mas estão calados, não é verdade? Mas Daniel não, Daniel não deixou de orar, e aí é aí que vai pegar, porque nós não vamos deixar de falar. Eles vão proibir a gente de falar. Hoje em dia você viu agora há pouco um pastor, um pastor, porque disse que só existe ali dois sexos, dois gêneros. Sexo masculino e sexo feminino. E aí agora? Meu Deus. E aí? Tá vindo aí a linguagem neutra. E aí? Você vai falar menine, menine, menine? Boa noite a todos. Você vai ter que falar. Quando for decretado a lei nacional, se for aprovado essa linguagem neutra aí, e aí agora? Como é que você não vai obedecer a lei? É a lei do teu país. Quando você for obrigado a fazer um casamento, eu não estou aqui no momento para dizer, para determinar, para optar de forma nenhuma na vida das pessoas. Também não quero que ninguém venha optar na minha, tá? Decretar na minha, dizer na minha. Eu sou livre, assim como todos é livre. Mas eu quero dizer para você, pastor, quando for decretado agora que você vai ter que casar, fazer um casamento, e aí um casamento vou botar aqui, não vou nem dizer casal, mas duas pessoas do mesmo sexo. Você não vai poder dizer não. Vai ser decreto no teu país. Então tudo isso vai complicar para você que é evangélico, que é cristão, que acredita na Bíblia, que acredita na palavra. E ao mesmo tempo a gente não pode desrespeitar ninguém, a opção sexual de cada um, ninguém pode se meter, ninguém pode desrespeitar. Mas tem que haver esse respeito de ambos os lados, de ambas as partes. A igreja evangélica, a igreja cristã, nós estamos em um país laico. Se o país é laico, a igreja evangélica, a igreja cristã pode seguir os seus princípios da palavra de Deus, sem incomodar quem não quer. Deixa cada um viver a sua vida. Concordo plenamente com isso. Mas aí agora, se eles agora te obrigarem através de uma lei, de um projeto de lei de algum desses deputados federais que você coloca lá dentro, e agora eles te obrigarem a fazer isso, o que você vai fazer? Vai dizer não?
Se você dizer não, você vai ser preso. A tua igreja interditada, fechada. E as tuas ovelhas dispersas para ir para outras igrejas. É isso que vai acontecer. Por isso que eu estou dizendo, batalha espiritual existe dentro da política. É preciso você entender isso de uma vez por todas. Daniel, e aí, Daniel? Aí Daniel disse no capítulo 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus viu que Daniel era inocente tanto para com Deus, para com o seu rei. Ele era leal ao seu rei. Ou seja, ele não fazia coisas erradas lá na política. Ele foi inserido. Ele vivia conforme a lei daquele povo, a lei do seu rei, a lei do seu Deus e a lei do seu rei. Mas até então ninguém tinha mexido com Daniel, presta atenção, até então ninguém tinha mexido com os cristãos aqui do Brasil, viu? Nós estávamos tranquilos, não estávamos? Presta atenção. Mas agora estamos tranquilos? Não estamos. Só quem não está acompanhando a política, quem não entende de nada, quem não liga para nada, só pensa simplesmente no ano eleitoral, chegar ali, pegar um dinheiro, né? Pegar uma cesta básica, ou um emprego, ou uma promessa de emprego e votar. Essas pessoas eu nem conto, mas você que acompanha a notícia, você está vendo o que está acontecendo no nosso país? Você está vendo o que está acontecendo no nosso país? Então é hora de você, como líder cristão, líder religioso, orientar. Não é dizer em quem deve votar. Orientar o teu rebanho, as tuas ovelhas, a entender que Satanás, ele age dentro da política para calar, manipular as leis e calar o povo de Deus. Portanto, eu resolvi nesse domingo gravar esse vídeo para te pedir, no nome de Jesus, que abra os teus olhos espirituais para contemplar o que está acontecendo no nosso país, no nosso Brasil. Porque Daniel, ele não foi morto ali pelos leões, pelo contrário, foram aqueles que o levaram a entrar na cova que morreram. Porque foram esses que o rei, após Daniel sair, ele mandou jogar. Mas só, queridos, que nós não estamos mais numa época de Daniel. Preste bem atenção nisso. Nós não somos como Daniel. O mundo mudou muito, as pessoas mudaram muito. Deus é o mesmo. Ele é o mesmo que livra. Ele é o mesmo que dá o livramento, mas nós mudamos para com Deus. Nós mudamos para com Deus. A nossa fé mudou. E nós precisamos voltar ao arrependimento, voltar às primeiras obras, voltar à primeira caridade, como diz lá em Apocalipse. Volte às primeiras obras. Volte a ser cristão de verdade. Volte a defender as tuas bandeiras. Volte a defender a família. Não abra mão disso. Quantas pessoas estão abrindo mão? O que tem? Vamos parar de ser preconceituoso. Ninguém está mandando ninguém ser preconceituoso, meu querido. Ninguém está mandando você julgar ninguém. Ninguém está falando isso aqui. Mas você também não pode aceitar que eles pisem na palavra de Deus. Que eles pisem na Bíblia Sagrada. Que eles rasguem. Que simplesmente fechem os nossos templos. Que eles calem o nosso cântico, as nossas pregações. Aonde está o evangelho? Onde está a evangelização? Onde está a obra missionária? Vão nos calar. Não vamos mais poder pregar nas praças. Não vamos mais poder falar o que é pecado ou o que não é pecado. Não podemos mais falar sobre isso. Deixemos então a nação mergulhar toda no inferno, sem falar mais nada. Sem falar mais nada. E eu encerro esse vídeo deixando para você um versículo que Paulo, né? Paulo deixou
E eu quero aqui finalizar para você, que diz assim lá em Romanos 10, do versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Fica essa meditação para você. Se eles querem calar você, se eles querem calar as leis do teu Deus, os decretos do teu Senhor, se eles querem calar a palavra de vida, a palavra de salvação, as boas novas, como você vai continuar evangelizando? Vou repetir e finalizar. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eles não vão mais ouvir. Como eles vão invocar o Deus que eles não creram? Porque eles não ouviram falar. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Olha aí. E como eles vão crer? Se eles não ouviram falar, você não vai mais poder falar. Vão, com certeza, acredite no que eu estou falando. Esse vídeo vai ficar gravado e um dia você vai lembrar. Vão tentar calar você para nem pronunciar mais o nome Deus. Vão tentar, preste atenção. Eles já tiraram a Bíblia das escolas, né? Para dizer que não é para influenciar na religião da pessoa. Vão tentar tirar sim da sua casa. Vão tentar tirar da sua boca. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Daqui a um tempo, não haverá mais quem pregue, porque se você pregar, você está correndo o risco de ser preso. Porque o que está dentro da palavra de Deus, o que está lá, confronta o homem. Eu me lembro aqui que quando Pedro começou a pregar no dia de Pentecostes, eles compungiram-se e perguntaram a Pedro: o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados, cada um seja batizado em nome de Jesus. Mas eu quero te perguntar, se não tiver mais ninguém que pregue, como eles vão receber a palavra? Como eles vão entender que existe um Deus que pode perdoar os seus pecados, que pode mudar a nossa nação, que pode salvar, que pode curar? Como? E aproveitando, eu quero pedir a você, invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor, porque na Bíblia diz que em vão edifica a casa, em vão o sentinela vigia a cidade, se não tiver temor a Deus, se não invocar o nome do Senhor. Invoque ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque nós passamos por uma pandemia, mas que tudo vem indicando que coisas piores ainda hão de vir. E já está aí, né? Está aí agora uma variante terrível e já tem assolado aí alguns países. Então eu peço a você, vamos orar, invoque o teu Deus, para que Deus possa assim tocar nesses homens, para que não promovam o carnaval. Porque nós sabemos que no dia 4 de fevereiro de 2020, 4 de fevereiro de 2020, o governo federal decretou estado de emergência para conter o coronavírus no Brasil, gente. O presidente Bolsonaro, que muita gente não gosta, mas ele decretou estado de emergência no dia 4 de fevereiro. Isso mesmo, cadê? Na terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020, ele decretou isso. E foi banalizado, ridicularizado por algumas notícias, né? Alguns jornais, alguns governadores que queriam promover o carnaval por causa da economia ali do seu estado, porque é muito dinheiro que entra, é muito dinheiro, a economia é elevada, mas olha só, a economia foi tão elevada e depois, meus irmãos, olha o que estamos enfrentando agora. Não vale a pena, não vale a pena isso. Estão querendo novamente promover o carnaval, estão novamente querendo abrir as portas para todos os turistas de todo o mundo para entrarem no Brasil novamente.
e trazer essa variante para cá. Eu peço a você, ore para que Deus possa tocar no coração desses homens, possa tocar no coração dos governadores do STF, dos ministros do STF, para que eles não permitam, porque não adianta o presidente falar, eles vão lá e derrubam. Então nós queremos pedir a você, principalmente você que perdeu um ente querido, você que perdeu um filho, você que perdeu um esposo, você que perdeu um amigo, você que perdeu um pai, você que perdeu uma mãe, se levante contra isso, não permita que o carnaval aconteça novamente no nosso país. Não permita. Faça alguma coisa, grave um vídeo dizendo que não quer, grave um vídeo contando a sua história, contando o que você passou com seu familiar. Será que eles já esqueceram? Eles criaram uma CPI para apurar o que mesmo? Corrupção do governo federal? E agora já esqueceram demais de todos os mortos do nosso país? E agora querem promover o carnaval com a cara mais lavada? Promover o fica em casa? Promover o fecha em tudo? E agora vamos abrir para o carnaval? Eu peço a você, no nome do Senhor Jesus, faça alguma coisa. Faça um baixo-assinado na sua rua, na sua cidade. Grave um vídeo. Procure um deputado federal. Procure alguém, mas não permita que essa festa aconteça de novo. Não agora. Não agora. Não agora. Eles estão confiando em... No que eles estão confiando? Eu não posso nem pronunciar certas palavras. No que eles estão confiando? Para abrir as portas novamente. Para que essa nova variante venha matar mais vidas no nosso país, gente. Mais vidas. Um país que não suporta uma pandemia. Vocês viram o que aconteceram? Sem respiradores, sem insumos, sem medicação, sem orientação, sem saber nem como tratar. Nem como tratar. Um vírus novo que a ciência ainda está estudando. E eles querem novamente fazerem o carnaval. E vai enganar quem com isso? Vai enganar quem com isso? Eu espero que depois dessa você tenha aprendido a lição. E não vote mais nessas pessoas. Não votem. Não votem. Pelo amor de Deus, eles não têm amor pelas nossas vidas, eles não têm amor pelas nossas almas. Ao invés de investirem no carnaval, por que eles não investem na saúde? Por que eles não pegam todo o dinheiro que eles estão planejando investir no carnaval, pagar cantores, trios elétricos, promoverem essa festa? Por que eles não pegam esse dinheiro para aplicar na saúde, nos hospitais? Eu realmente fico triste com tudo isso, porque só quem pode mudar essa realidade é eu e você. Eu espero que você tenha entendido que batalha espiritual não está dentro do templo, mas está em todo o nosso Brasil. Para combater isso, para combater nessa batalha espiritual dentro da política, nós precisamos de mais soldados de Cristo lá dentro. Fiquem com Deus e Deus abençoe todos vocês, mas eu não posso encerrar sem uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esse esclarecimento, por essa palavra que o Senhor nos trouxe neste domingo. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que faça a Tua obra agora. A palavra foi pregada. A palavra, Senhor, foi pronunciada, Deus, esclarecida. Agora só o Teu Espírito Santo pode convencer o homem de que tudo que eu falei é a verdade. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, faz a Tua parte e amplia os olhos do Teu povo para que possa enxergar que nós estamos todos inseridos nessa batalha e precisamos de mais soldados de Cristo para vencer. Deus, abençoa essa família, abençoa com a Tua graça, abençoa com a Tua prosperidade, abençoa com a Tua saúde, abençoa com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém.